Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Luíse Barsi, para bater um papo com a gente sobre a profissão de analista de valor imobiliário. Mas é o seguinte, a Luíse combinou com a gente aqui que ela só vai falar se você se inscrever no canal. Então, por favor, se inscreve aí no canal se esse vídeo fizer sentido para você. Deixa aquele joinha. Luíse, obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Thiago, pelo convite. É Por você uma ter- honra estar aqui falando para o seu público. Que legal. Obrigada. Eu te chamei aqui e quis bater esse papo contigo porque a gente tem conversado com o pessoal que assiste a gente sobre profissões de mercado financeiro. Então, várias coisas. Porque a pessoa que está chegando agora no mercado financeiro, ela tem a falsa sensação de que o mercado financeiro é banco, né? Ah, vou arrumar um emprego no banco. E legal, o banco faz parte disso, mas ele é só a pontinha do iceberg. Então, estou trazendo vários profissionais. Obrigado. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Beleza? A Luíse é analista de valor imobiliário. Agora fala o seguinte, o que você faz da vida? Porque esse nome aí, conta pra gente o que é. Bom, então parabéns por levantar essa bandeira, né, de trazer mais profissionais para o mercado financeiro. E realmente, quando a gente fala de mercado financeiro, as pessoas se esquecem que dentro do mercado financeiro existem vários submercados, vamos dizer assim. Então tem o mercado monetário, cambial, blá, blá, e tem o mercado de capitais, que é o mercado na qual eu estou inserida. Então, o meu papel é de analista CNPI, tá? O CNPI é uma certificação que é dada pela APMEC, e o analista CNPI é o único que pode dar recomendações, fazer análises, comentar balanços sobre as empresas de capital aberto. Então, essa é a principal atuação. Legal. Basicamente, você analisa Exato. os valores imobiliários, é isso? Perfeito. Como o próprio nome sugere. Que legal. E como que é o seu dia? Você falou que tem a certificação da APMEC, mas como é que foi? Um dia você acordou e falou, quer saber? Eu vou ser analista. Teve um processo, como é que foi isso até você chegar a ser analista? Pra mim, assim, a minha carreira profissional se mistura muito com a minha parte pessoal, porque meu pai é o Luiz Barsi, enfim, então cresci ouvindo sobre o mercado de capitais, né? Minha mãe também trabalhou em corretora, eles se conheceram em corretora. Que legal. Então eu gosto de pensar que tem um pouquinho de DNA por aí, né? Então eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, a não ser, eu sabia que tinha que ser alguma coisa relacionada à ação, mas eu não sabia o quê. Porque sempre me encantou muito. Eu ia desde pequena na corretora e eu via, sabe, a tela piscando, é aquele encantamento, né? Fiquei encantada, enfim. E aí acho que tudo desabrochou mesmo lá eu gosto de contar essa história, né? Porque meu pai acabou usando as ações como se fosse uma espécie de instrumento de educação financeira para mim. Que legal. Então, ali na adolescência, 14, 15 anos, é aquela idade que tá querendo mesada, você começa a ver a roupa legal dos seus amigos, você quer, né? Então eu falava, pai, eu quero uma mesada. Então o que ele fez? Comprou ações da Ultrapar para mim. Que legal. Falou o seguinte, isso aqui paga trimestral, só que eu vou fracionar, vou te dar o equivalente mensalmente, isso aqui vai ser a sua mesada. Só que você tem em mente que isso é dividendo, né? Isso não é um dinheiro que sai do nada. Então, qual que é a primeira lição daí, né? Ele pegou o dinheiro, comprou um ativo que transformou o dinheiro. Legal, né? legal. Então, ao invés de me dar diretamente o dinheiro, ele me ensinou de diversas formas, exatamente. Então, eu já fui incorporando isso desde muito cedo. Legal. Eu falei, tá aí. É isso que eu quero fazer. Aí você, beleza, eu já tenho uma ação aqui da Ultrapar, chegou lá na corretora, falou, corretora, eu quero ser analista. Ou qual foram os passos antes disso? Aí onde eu tô querendo chegar, né? Como você começou? Claro, como eu comecei. Legal. Então, a primeira coisa, eu sempre tive em mente que só o sobrenome não ia me garantir a competência legal. que eu teria que ter para ser analista, né? Acho que o sobrenome não quer dizer nada. Então, eu comecei estudando, claro, comecei com um curso de economia, me formei, achei que não era suficiente, precisava de alguma coisa a mais, fui fazer contabilidade. Né? São 2 anos adicionais, que você já tem toda uma base na economia, enfim. E me formei nessas 2 graduações, agora estou terminando uma pós em mercado de capitais, né? Mas é sempre bom você aliar a teoria à prática. Então, acho que, como todo mundo, eu comecei como estagiária, não comecei na corretora, eu comecei na ordem dos economistas. Isso foi muito bom para mim, porque me deu todo um background, assim, macro mesmo. Você ajuda a ter aquela visão geral do mercado. E aí, quando eu fui para a corretora, eu falei, bom, agora é hora de aprender o micro, né? Como que eu analiso, como que eu insiro, como que eu faço a leitura de dados da empresa, dos números da empresa, e coloco isso na visão macro. Então, acho que ser analista é isso, tá? É você fazer a leitura da empresa.
Acho que as pessoas confundem muito. Então, o analista é aquela pessoa que fica grudada na tela e fica modelando só no Excel, só nos modelos. Para mim não é isso, eu me recuso a aceitar que o analista seja só isso, né? Então, acho que está crescendo cada vez mais a aceitação das empresas também em receberem os analistas, porque é completamente diferente quando você coloca no modelo, mas aquilo não tem aderência à vida real. Certo. Então, é muito importante que você vá visitar as empresas. Isso foi uma bandeira que meu pai levanta e sempre ficou muito marcada em mim, porque como acionista eu também faço isso. Eu não coloco meu dinheiro em qualquer coisa, eu gosto de ver com os meus próprios olhos o que são os ativos, quem são os gestores. Eu acho que muito disso também tem que estar na característica do analista, que é um fuçador nato. Ele vai fuçando, achando... Vai fuçando, exatamente. Aí você visita a empresa, conversa com o CFO, conversa com todo mundo, não só com gestores, mas com funcionários, com outros acionistas, para você conseguir ter uma visão meio que 360. Acho que é uma visão que vá além do balanço, né? Claro, porque assim, analisar um balanço qualquer um pode fazer. Agora, o que vai diferenciar você como analista é qual a sua visão em relação a isso, como você vai interpretar esses números. E agora a gente conversando sobre isso, eu tive um insight, inclusive com base no que a gente estava conversando antes da gravação. A gente vive um momento histórico no Brasil, Sim. com taxa de juros baixa, e se Deus quiser as coisas vão melhorar aí, a taxa de juros deve continuar assim, até diminuir, e isso significa dizer o seguinte: cada vez mais nós teremos demanda por profissionais de mercado de capitais e não de banco. Exato. E o que eu quero dizer com isso? É uma profissão que, na sua visão, como você vê essa profissão daqui a 5, 10 anos? Bom, eu acho que é uma profissão que ainda tem muito a crescer, né? Por exemplo, a área de research, que é a área que eu fico, a área de análise, dentro dos bancos, ela costuma ser muito maior, né? E nas corretoras é uma estrutura mais enxuta. Uhum. O que acontece é que as pessoas estão percebendo cada vez mais que os bancos estão conflitados, né? Tem um conflito de interesse aí, então... há uma tendência que as pessoas procurem cada vez mais as corretoras ditas independentes, né? Então, eu acho que é uma estrutura, a estrutura de research, ela vai ter que vai ter que crescer, vai ter que fazer realmente um investimento nisso, né? Então, acho que tem futuro aí pra caramba. Imagina, a gente só tem 1 milhão de investidores na Bolsa. É muito, quer dizer, é uma vitória, claro, um passo de cada vez, mas é muito pouco perto do nosso potencial, né, como país. Também como, sei lá, potência mundial, enfim. Acho que a gente tem muito potencial, mas ainda está muito longe. Então, acho que é uma área que vai crescer e muito, assim. Vai ser uma área bem competitiva. Tô perguntando isso para você fazer o seguinte: se ali do outro lado tivesse a Luíse de 18 anos, você diria para ela: Luíse, pode trabalhar com análise, ou você mandaria ela fazer outra coisa? Eu faria, vai fundo. Estuda bastante, viu? Ou seja, se você pensa em trabalhar como analista de valor imobiliário, a gente tem um mercado imenso para crescer, então vem que o negócio é legal. Exatamente. Principalmente quando você olha setores isoladamente, né? Porque, de novo, a estrutura das corretoras geralmente são mais enxutas, então você tem que meio que se desdobrar, conhecer um pouco de cada coisa para você oferecer o melhor produto possível para o seu cliente. Já que você falou de corretoras, me permite fazer outra pergunta. Ou você trabalha como regime CLT, como autônomo? Como que é o overview da galera que trabalha como analista? Assim, é autônomo? Geralmente são CLTs mesmo. E se ele quiser desenvolver um analista autônomo, porque, sei lá, ele quer criar uma casa de research, ele pode? Claro, pode. Desde que ele seja analista, ele tem que ter o número de analista dele, ele pode ir para uma casa independente. Hoje em dia tem várias que não estão ligadas necessariamente à corretora. Exatamente. Né? Legal. Aí eu já não saberia te dizer como que funciona a remuneração. Sim. Dentro dessas instituições. Já que você falou em remuneração, conta pra gente. Dá pra ganhar dinheiro ser analista de valor imobiliário? Dá. É legal? É bom. Depende também da instituição, né? Mas é bom, sim. E você é remunerada basicamente pelo resultado da sua carteira? Tem alguma variável? Ou você tem uma comissão, um recebimento fixo? Como que é isso? Você analisa, monta uma carteira sugerida... E aí, se essa carteira performar, você ganha? Ou isso é coisa de gestor? Não, acho que isso está mais aliado ao gestor. Na corretora que eu trabalho, pelo menos, é uma remuneração fixa, dependendo, eu tenho um PLR e tal, para o cargo que tiver. Mas acho que assim, Thiago, retorno não é mais que obrigação. Sim, Então, assim, não sei se tem que ser remunerado de alguma forma, porque a intenção do analista é sempre remunerar da melhor maneira possível o cliente. Legal. Certo, agora a gente falou só de coisa boa. Me conta uma coisa. Tem alguma coisa lá que você faz que não é muito legal, né? Porque toda profissão tem isso.
Eu acho que também isso é mais pessoal, assim, né? Digo, não é nem da profissão, é que sempre tem alguma parte que eu particularmente gosto menos. Eu sou uma pessoa muito de escritório, assim, no sentido de eu gosto de ficar analisando, prestar atenção nas ações, no movimento e nas empresas. Eu não gosto muito de fazer essa parte que o seu site tem que fazer, às vezes, não digo comercial, mas falar com o cliente, assim. Não é que eu não gosto, mas é a parte que eu tenho mais dificuldade, assim. Lidar com o cliente. Está muito relacionado ao perfil de cada um mesmo, né? Acho que não tem muito a ver com a profissão, é mais com o perfil do profissional, O cara gosta de relação, gosta de falar. Eu falo até pelos cotovelos, então... eu gosto mais da escrita, é o modo que eu me comunico melhor, eu acho. E aí, se a pessoa ela é mais analítica, ela tem grande chance de ter sucesso nessa profissão, né? Perfeito. Que legal. Tá, agora conta o segredo aqui pra gente. Quais são os indicadores que você utiliza para analisar uma empresa e colocar assim, ó, essa aqui faz parte da carteira recomendada da Luiz. A pessoa, você com a carteira recomendada da Luiz, ela vai contar pra gente quais são os critérios que ela usa para isso. Fala aí, Luiz. Acho que a primeira coisa é você ter em mente para quem essa carteira está destinada. Qual é o perfil geral dos investidores que vão se identificar com essa carteira? Então, por exemplo, o perfil de um cara que vai investir numa carteira small caps é diferente do mesmo cliente que vai investir numa carteira de dividendos, por exemplo, numa carteira recomendada. Então, primeira coisa, ter em mente o perfil a quem se destina essa carteira. Ponto 1. Legal. Segundo, acho que não existe um ou dois ou uma seleção de indicadores principais, né? O que existe é o modo como você interpreta os dados meio que 360. Então, acho que tem alguns, porque eu sou analista CNPI fundamentalista. É importante a gente falar sobre essa diferença. A gente fazer essa diferença porque tem o técnico ou tem também o profissional, que é os dois, e vira o analista pleno. Eu sou analista CNPI fundamentalista. Legal. Então, como o nome sugere, eu uso alguns indicadores de fundamento. As pessoas às vezes confundem, mas fundamento é só indicador quantitativo? Não, ao contrário. Acho que o qualitativo tem um grande peso nisso. Como eu disse, o analista está indo cada vez mais a campo, né? Então, ele tem que ver governança corporativa, qual é a estrutura societária. Eu gosto muito de ir a fundo no estatuto, saber qual que é o direito daqueles acionistas. Então, primeiro olho a parte qualitativa, depois parto para o balanço, né? Acho que é uma coisa mais bottom-up, assim, é meio stock picking, né? Tem algumas diferenças. Tem gente que prefere olhar primeiro o macro, depois aproximar. Tem gente que eu prefiro fazer o stock picking, assim, né? Mirar mais nessas qualidades fundamentais das empresas e depois ir para o setorial, enfim, né? Então, acho que alguns indicadores. Tem os indicadores de mercado, que é aquele que você não pode confundir, o que você olha depois da dívida. Então, preço sobre lucro, preço-valor patrimonial, esses são os mais comuns, né? Preço, lucro por ação, tem alguns desses. E tem os que eu particularmente gosto mais de analisar, que são os de valor da empresa, que é antes da dívida. Então, são mais os operacionais. Então, o EBITDA, a receita, as margens. Particularmente, eu gosto muito do fluxo de caixa livre, que você não vê na DRE nem no balanço patrimonial, você vê no fluxo de caixa. Então, é ali que, de fato, em níveis gerenciais, isso eu fui aprender depois a gente vai falar sobre o assunto, no Conselho de Administração Fiscal. Isso me ajudou muito, porque o lucro tem bastante coisa poluída ali em relação à dívida, tem muita coisa que é não recorrente. Então, eu tento olhar mais para o nível gerencial, que é o que realmente importa no dia a dia de uma companhia. Tá? Legal. Isso é o nível gerencial, é o que eu tento me atentar mais. Legal, obrigado por essa dica. Eu também vou olhar para esses níveis gerenciais para escolher as minhas ações. Mas já que você falou uma coisa, deixa eu pegar um gancho. Você, além de ser profissional, você também investe no mercado, que a propósito tem um curso em Ações Garantem um Futuro, de uma carteira previdenciária. O link para você conhecer o projeto da Luiz está aqui na descrição, é bem legal. Se aposentar, todo mundo vai, né? Então, vamos fazer do jeito certo. Então, você investe e você é conselheira de uma empresa. E é o que a gente fala, que é o seguinte, que o investidor que compra ações ordinárias pode ter direito a voto, mas dependendo da posição que ele tem. O ponto é o seguinte, como é que funciona esse processo de conselho? Você chega lá no conselho, o que você decide, o que você vai votar, como que funciona esse processo? Tá, então acho que um passo antes. Vamos entender como que funciona a hierarquia de uma empresa, de uma sociedade anônima. Então, o órgão máximo ali é a Assembleia dos Acionistas, que se reúne pelo menos uma vez ao ano, e são os sócios que vão decidir
os níveis, né, os maiores níveis de escolha da empresa, enfim. Então, tem a assembleia, esses sócios é que vão indicar quem serão os conselheiros. Então, o conselho de administração, dentro da empresa, é o órgão máximo, mas ele responde aos sócios. Então, cabe ao conselho fazer essa intermediação com a diretoria e com os acionistas da empresa. Eu acho que a gente tem uma concepção meio errada, talvez fosse certo alguns anos atrás, de que conselho era composto por aqueles senhorzinhos de cabelo branco, né? Que sentam lá e tomam um café e acabam não discutindo nada. Ou que conselho geralmente é o último nível, né? O cara que foi executivo por muitos anos e aí o ápice da carreira dele é sentar lá no conselho de administração e, né, só apontar dedo, né? Acho que essa é uma concepção que tem mudado muito e, de fato, por algum tempo foi verdade. Eu acho que o nosso mercado de capitais ele ainda é muito imaturo, né? Mas ele está em processo de maturação. E acho que a profissionalização do conselho de administração é uma dessas tendências. Então, não só os controladores, mas também trazer alguns representantes dos acionistas minoritários, que é o que a gente chama de conselheiros independentes, que possam trazer uma visão fora da caixa, vamos por assim. Então, cada vez mais, o IBGC mesmo levanta essa bandeira, só para falar, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, cada vez mais, eu acho que as pessoas estão se convencendo que o escopo do Conselho de Administração, ele tem que ir além do desempenho financeiro da empresa. Então, acho que tem algumas competências que o conselheiro tem que ter. Tem que olhar gestão de risco, afinal, ele é administrador, ele tá lá com o CPF dele. Então, assim, ele tá na reta, né? Falando bem a verdade. Então, ele tem que olhar a parte de gestão de riscos, tem que olhar o que para mim é um pouco negligenciado ainda, que é a parte de capital humano. Legal. Porque, se você for pensar, uma empresa é feita de pessoas. Né? Acho que hoje discute-se cada vez mais no mundo corporativo que as empresas não foram criadas para gerar lucro, mas sim gerar valor. O que essa empresa vai deixar de valor no mercado em que ela está inserida, no país dela, enfim, no geral. Qual que é o propósito dessa empresa? E aí a rentabilidade, o lucro acaba sendo uma consequência dessa excelência, né, que é criada por trás de um propósito. Enfim, então são várias visões. Né? E, de novo, acho que o background como analista me deu todo esse suporte. Para você ter mais embasamento para pegar e... Porque assim, tudo depende do tipo de profissional que você quer ser. Então, de novo, eu me recuso a pensar que o analista tem que ficar sentado só olhando o preço. Assim como eu me recuso a pensar que um conselheiro tem que se limitar às reuniões mensais a que ele está sujeito. Eu, particularmente, gosto de visitar as empresas, né? Lógico que não vai confundir com a diretoria, que está no nível de execução. Mas eu gosto de conhecer a fundo o nível operacional, porque como que eu vou deliberar sobre alguma coisa se eu não sei o que a empresa faz, se eu não sei como funciona, não tem como, não consigo ver. Você não consegue entender o valor que aquilo está gerando se você não vai a fundo no operacional. Então, a reunião de conselho não é só... A reunião de conselho não é lá só sentar, fumar charuto e conversar, né? Não. Aliás, a reunião de conselho, pelo que você está me falando, ela é a ponta do iceberg, porque você precisa, além de ter o conhecimento que você tem em função da profissão que você tem, você também precisa ter uma participação ativa para entender toda a estrutura da empresa, desde o chão de fábrica, financeiro, RH, jurídico, para saber o que está acontecendo, para você poder ter boas colocações nas reuniões, né? Sim. Fazer as perguntas certas, porque boas empresas discutem no nível de conselho de administração, na minha opinião, mais estratégia do que o operacional em si. Mas como que você vai discutir estratégia se você não sabe todo o resto? Toda a cadeia por trás. Não dá pra você falar sobre isso sem saber como que as coisas vão acontecer, né? Então, acho que tem que ser um profissional flexível, assim... É um profissional que, assim, é uma coisa que dá bastante trabalho, né? Então bastante dedicação, assim. Mas, de novo, acho que depende do tipo de profissional que você quer ser. E eu digo profissional, bato muito nessa tecla, porque também outra coisa que as pessoas colocaram para o conselho de administração é que ele só tem herdeiro, só tem gente interessada em... Eu não vejo mais assim, tá? Eu acho que antes você ser indicado para o conselho era uma espécie de honraria, Hoje não, é uma profissão como qualquer outra, você é remunerado. Você é remunerado também? Sim, você é remunerado, sim. Legal. Você é remunerado. Como se fosse um funcionário normal, você não tem FGTS, nada, mas você é remunerado
cada empresa tem a sua prática, né? Inclusive, por exemplo, a lei das SAs não coloca nenhuma restrição profissional de perfil. Quem faz isso é a empresa, a própria empresa nos estatutos. Que legal. Uma baita aula aqui que eu já aprendi um monte de coisa. Espero que você também tenha aprendido. Luiz, obrigado. Obrigado por tudo que você compartilhou. Quem normalmente acompanha a gente aqui, está começando, como eu falei no começo, a galera que está entrando no mercado, às vezes trabalha ali em banco, trabalha, enfim, está querendo trabalhar em cooperativa. E aí o nosso objetivo em trazer você aqui foi justamente esse, fazer com que a galera entenda que o mercado é muito maior. E pra gente fechar, eu quero te fazer mais uma pergunta que eu deixei para o final. Seguinte, a gente sabe que o mercado de capitais é um mercado predominantemente masculino. Vou te falar que eu fui já em alguns eventos e o único evento do mercado, assim, o único evento que você vai que tem fila no banheiro de homem e não tem fila no banheiro de mulher, é evento de mercado de capitais. Porque qualquer outro lugar que você vai, show, tudo a mulherada sofre. É o banheiro mais limpo que existe das mulheres em evento. Exato, porque não tem. Agora eu queria te perguntar o seguinte, como é pra você, uma mulher jovem, hoje em dia a gente discute bastante coisas importantes como machismo, preconceito. Como é que você lida com isso? Você já sofreu isso? A sua visão, percepção de mulher diante dessa discussão que é tão importante? Talvez eu, pessoalmente, nunca tenha sentido, porque eu, sinceramente, sempre me espelhei no meu pai. E meu pai nunca colocou isso como empecilho, porque às vezes isso vem da própria família mesmo. Ah, você é menina, putz, é um mundo machista, não vai pra isso. Eu, ao contrário, ele sempre me disse, olha, independente do gênero, você tem que ser competente em qualquer nível de profissão que você vá ser. Então, se profissionalize, né, estude, que você vai ser bem aceita no mercado. E eu tenho sentido isso, assim, acho que as pessoas tendem a subestimar mais as mulheres por conta, talvez, das tarefas de casa, enfim, eu acho que isso não tem nada a ver, já é comprovado empiricamente, inclusive, que as mulheres são melhores gestoras do que os homens. Ah, é? É verdade, pode procurar, tem pesquisa sobre isso. Então, acho que hoje em dia está desmistificando um pouco isso. Você já tem algumas profissionais de renome no mercado, então, pessoas em que eu me inspiro. Tem a Zeina Latif, aí, que é economista-chefe da XP. Pouco falada tem a Sandra Pérez, que ela é analista-chefe da Coin Valores. Ainda no nível de análise, é muito difícil você ver analistas mulheres, né? Então, acho que a gente está quebrando esse paradigma. E quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente vai trazer as mulheres pro mercado financeiro, porque tem muito também de misticismo, né? Acho que as mulheres se sentem... É um ambiente pouco convidativo. Então, acho que é importante esse trabalho que você está fazendo, de trazer mulheres aqui. Eu acho muito legal você estar dando notoriedade para isso, porque as mulheres vendo mulheres fazendo isso, elas vão conseguir se espelhar. Então, acho que no YouTube também tem algumas pessoas. Tem a Nath Arcuri, que fala sobre educação financeira. Então, assim, acho que agora as mulheres têm outras mulheres para se espelharem no mercado. Acho que fica mais fácil, assim, fica mais palatável para as mulheres. Que legal, obrigado. Se você que está vendo esse vídeo é uma menina e se espelha na Luísa, você pode ser analista de valor imobiliário assim como ela. E se você não é, você também pode ser, tá tudo bem. Tá tudo bem, depende do perfil. Mas o ponto é o seguinte, se você gosta da área, você tem um perfil mais analítico, tá aí uma profissão que talvez faça sentido você começar a pensar. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Pra gente finalizar, conta um pouco do projeto Ações Garantem o Futuro, que eu achei uma iniciativa brilhante, pensando em carteira previdenciária. Como que é isso? De onde saiu essa ideia? Poxa, obrigada por dar essa oportunidade de a gente estar falando do projeto. Eu acho que o Ações Garantem, na verdade, é um projeto que nasceu para desmistificar, no geral, o investimento em ações, né? Principalmente o momento que a gente está vivendo de reforma da Previdência, as pessoas estão começando a se tocar de que o Estado ele não vai conseguir prover para todo mundo assim no futuro. Então, hoje a gente tem uma estatística muito triste que 97% dos idosos dependem ou do INSS ou de algum parente próximo. Então, acho que cada vez mais esse assunto de liberdade financeira está em alta e realmente tem que estar mesmo, né? Porque a educação financeira é uma pauta muito importante que ainda é muito deficitária no nosso país. Então, a gente decidiu criar esse projeto. É inspirado no jeito Barsi de investir, como a gente gosta de falar, porque ele foi o precursor da carteira previdenciária. E o legal disso é porque é muito democrático. Vocês que estão tentando agora se inserir no mercado de trabalho dentro do mercado de capitais, também é interessante para vocês, porque todo mundo vai ficar velho um dia e vai precisar se aposentar. Então é interessante para o analista, para o gestor, para o trader,
Pro gerente do banco. Pro gerente do banco, para todo mundo. Todo mundo vai ficar velho um dia e tem que se preocupar. Então, acho que esse é o nosso objetivo, desmistificar o investimento em bolsa. Você pode fazer a sua previdência? Sim. Que legal. Obrigado por compartilhar. Imagina. Mais uma vez, reforçar o link para você acessar o canal da Luísa está aqui embaixo, para você acessar o projeto dela, conhecer. Segue ela lá, porque sempre tem material muito bom. Luísa, mais uma vez, obrigado. Obrigada Você pôde contribuir bastante aí com o nosso pessoal. E espero que a gente se encontre aí em um outro momento, em um outro vídeo, um outro conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui aquele gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Tchau, obrigada.